Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs aqui nesta Igreja Matriz de Santa Rita, e também internautas que nos acompanham pelas redes sociais, Rede Santa Rita de Comunicações e Rádio Ativa. Chegamos ao 31º domingo do tempo comum. E na primeira leitura de hoje, que é do livro da Sabedoria, nos é revelado que Deus trata com moderação mesmo aqueles que são maus, mesmo aqueles que são opressores. E às vezes muitos de nós ficamos a querer entender por que Deus faz isso. Mas nós precisamos olhar porque é a lógica do amor de Deus. Um Deus que tudo criou. Criou a mim, criou a você, e que acima de tudo nos ama. E é por isso que Ele ama com amor de Pai. Porque nós saímos das suas mãos. Nós fomos modelados pelas mãos de Deus. E embora sejamos pecadores, porque todos nós somos pecadores, mas Ele não nos olha como pecadores. Ele nos olha como filhos. Não dá para a gente querer comparar o amor de Deus para com cada um de nós com o amor de um pai ou de uma mãe. Mas não tem outro tipo de comparação que a gente possa chegar mais perto, embora esta fique longe demais. Mas para uma mãe e para um pai, o filho é filho. Ah, mas é ladrão. É filho. Não é porque ele usa droga que ele deixou de ser filho. Não é porque ele bebe que ele deixou de ser filho. Não é porque ele se prostitui que ele deixou de ser filho. Não é porque ele abandonou o pai ou a mãe que deixou de ser filho. Então, apesar da nossa condição de pecador, Deus continua nos olhando como filhos. E Ele não quer a morte do pecador, mas Ele quer que nós nos convertamos. Ele quer que a gente mude de vida. Por isso que a gente diz assim, que quando Deus olha para nós, a sua misericórdia encobre a nossa multidão de pecados. E Deus consegue ver assim as nossas qualidades. Porque todos nós, sem exceção, temos defeitos e qualidades. Que nós possamos aprender de Deus a ter esse olhar. Porque a maioria de nós olha para as pessoas não com o olhar de Deus de misericórdia, olha com o olhar do mundo. E quando a gente olha para a pessoa com o olhar do mundo, a primeira coisa que a gente enxerga na pessoa é o defeito. Ah lá, não tem dente, ah lá, careca, é gordo, barrigudo, e a gente começa assim. Estou falando de defeitos físicos. Mas tem os outros defeitos também que a gente começa a colocar. A gente não consegue ver nada de bom. Agora, se vocês começarem a colocar a lupa de Deus, o óculos da misericórdia, eu tenho certeza que vocês vão começar a ver coisa boa nas pessoas. Todos nós temos qualidades. E muitas vezes nós percebemos, e às vezes a gente participa dessa cultura, que o mal que acontece conosco é castigo de Deus. Tem uns que até usam a expressão, é a mão poderosa do Senhor que está fazendo a desgraça acontecer. Eu nunca vi isso, Deus fazer desgraça acontecer. E a gente entrou nessa dinâmica de achar que o nosso erro faz com que Deus dê uma porretada na nossa cabeça. E eu costumo dizer que como se Deus estivesse dia e noite olhando atrás dos pecadores para castigar. Quem pecou aqui dá uma retada, pecou ali dá uma retada. Não é assim que funciona, gente. A pedagogia de Deus não é essa. Ele é um Pai cheio de amor. Quando Ele nos adverte, quando Deus fala para a gente não faça isso, Ele está falando para o nosso bem. E se a gente der ouvidos e obedecer, o mal, o castigo, não é castigo, mas o mal não acontece. Eu vou citar um exemplo que aconteceu, acho que foi sexta-feira na minha casa. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Nós estávamos todos na sala, eu tenho 2 netinhos lá,
E o menininho lá, 1 ano e pouco, e eles pulando, correndo, virando piruleta. Você sabe que criança é assim. E tinha um banquinho bem pequenininho, esses banquinhos de criança sentar. E ele começou a colocar o pezinho no banquinho. E aí todo mundo falou, o pai dele estava sentado atrás, a avó estava sentada atrás. Não faz isso que você vai cair. Não faz isso que você vai cair. E ele ficou lá. E numa distração, ele colocou os 2 pezinhos em cima do banco. Só que na hora que ele colocou, ele desequilibrou, caiu de costas e bateu o coco no chão. Começou a chorar, foi aquele desespero. Nós desejamos isso? O pai desejou isso? A mãe, a avó? Não. Deus quis que ele batesse a cabeça e machucasse? Não. Mas então por que aconteceu? Porque desobedeceu. Então a gente precisa entender isso. Se eu jogar uma pedra, vocês já escutaram falar isso? Se eu jogar uma pedra para cima, onde é que ela cai? Na minha cabeça. Aí faz um galo, aí eu falo assim, foi vontade de Deus. Sujeito vai no boteco, enche a cara de pinga, para não dizer outra coisa, né? Enche a cara de pinga, pega o carro e vai dirigir e bate num poste. É castigo de Deus. Não, não é castigo de Deus, é consequência das tuas atitudes. Tudo que a gente faz nessa vida tem consequências. Quando nós falamos desse amor de Deus, Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente saia do caminho tortuoso. E eu faço aqui para vocês 2 perguntas, para que vocês possam entender esse amor de Deus na nossa vida. Se eu dissesse para você, que diferença faz na tua vida Deus te amar? Diferença que faz? Diferença que faz? Ninguém respondeu nada, nenhuma. Sabe por que não faz diferença? Porque Deus sempre te amou e vai te amar sempre. Ele nunca vai deixar de te amar. Você pode fazer o que você quiser. Deus nunca deixa de te amar. Agora, se eu mudar a pergunta e perguntar, que diferença faz na tua vida se você amar a Deus? Aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É corresponder a esse amor de Deus. Porque eu sempre digo nos matrimônios, quem diz para outra pessoa, não te amo mais, é porque nunca amou. Porque o verdadeiro amor, está escrito na carta de São Paulo, jamais acabará. O amor não acaba. Ele diz que a fé vai passar, a esperança vai acabar, mas o amor não. Porque o amor é Deus. Nós precisamos entender isso. Depois, na segunda leitura, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele pede oração, ele fala da necessidade e da centralidade de Deus na nossa vida, de termos bons propósitos para percorrer o caminho do Evangelho. Ele fala que tudo é dom de Deus que nos chama. E ele vai nos ensinar que a salvação não é conquista pessoal. A salvação é dom de Deus. É dádiva, é de graça. Então não é pelos meus méritos que eu vou para o céu. Não. É por causa do dom de Deus. Então a gente precisa discernir muito bem tudo isso que desafia a gente nessa nossa caminhada. E Paulo denuncia, ele desautoriza os fanáticos, quando ele diz que gente fica anunciando o fim do mundo para lá e para cá. Teve gente que já marcou até data, né? No Evangelho, eles perguntaram isso para Jesus. Mestre, eu vou pôr minhas palavras aqui. Quando vai ser o fim do mundo? O que Jesus respondeu? Vocês lembram? Vocês estão lendo Bíblia, né? Jesus diz assim, só o Pai sabe. Somente o Pai sabe. Agora tem gente que joga tarô e fala o dia que o mundo vai acabar. Tem gente que mexe nas cartas e fala o dia que o mundo vai acabar. Se Jesus falou que só o Pai sabe. Que é o homem diante de Deus? Quando nós olhamos para o Evangelho, Zaqueu, e o Evangelho coloca esse nanico, esse baixinho, justamente para mostrar a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Porque o homem pensa que é muita coisa, quer se colocar igual a Deus, ou até acima de Deus. Eu até convidaria vocês a dar uma gugada lá no computador de vocês, ou aí no celular depois, e procurar lá a comparação do tamanho da Terra. Eu não vou dizer nem de nós, homens, da Terra, que é onde nós estamos, que a gente já acha grande demais. Comparar com o universo.
É um negócio que não tem jeito, mas vou pegar um exemplo. Imagina que essa igreja toda aqui fosse o universo. Essa igreja toda fosse o universo. Você sabe o que seria a terra dentro dessa igreja? Vocês estão vendo aquele mosquitinho ali em cima do altar? É a terra. É onde nós estamos. Depois tem gente que acha. E a ciência diz que o universo está expandindo. Não sei como, mas a ciência está dizendo que ele está expandindo. De vez em quando você escuta, descobriu não sei o quê, descobriu não sei o quê. Porque nós não sabemos o tamanho de tudo isso. Só Deus sabe. Então, essa pequenez de Zaqueu, mas ele era um homem pecador, ele diz. Ele roubava como cobrador de impostos. Ele roubava 2 vezes. Ele roubava de quem ia pagar o imposto, de quem ia pagar, e depois ele roubava quando ele tinha que passar para o imperador o imposto. Então ele roubava 2 vezes. Por isso que ele vai dizer que devolveria 4 vezes. Mas quando ele ouve falar que Jesus ia passar, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, das curas, dos milagres, dos prodígios, ele tinha um obstáculo para ver Jesus. E qual era o obstáculo? O seu tamanho. No meio de uma multidão, ele não ia conseguir enxergar, os outros iam tampar a visão. Mas o seu desejo era tão grande, ele estava tão ansioso, que ele começou a pensar como fazer para ver Jesus. E ele não titubeou. Assim são os loucos. Porque às vezes quando a gente entrega a vida para Jesus, nos chamam de loucos. Ele simplesmente subiu numa árvore. Aqui em cima da árvore, a hora que ele passar eu vou ver. Só que antes que Zaqueu visse Jesus, Jesus viu Zaqueu. Por isso que antes que você tivesse visto Jesus, Jesus te viu. Jesus chegou para ele e disse, Zaqueu, como é que ele sabia o nome? Não conhecia? Esqueceu que ele é Jesus? E ele vai dizer, hoje eu vou almoçar na tua casa. Ele ficou eufórico. Gente, eu só queria ver. Agora o homem quer ir na minha casa. Por isso que ele escancara as portas da casa. Ele escancara o seu coração para deixar Jesus entrar. Às vezes nós fazemos o contrário, né? Jesus entra até na sala, mas não entra no quarto não. Lá tem coisa que você não pode ver. Não vai na cozinha não, porque a pia está cheia. Então a gente põe limites para Jesus na nossa vida. Você pode entrar até aqui, Jesus. Zaqueu não, ele escancarou. Ele mostrou a família, ele mostrou os filhos, ele mostrou a casa. Ele estava eufórico. E Jesus então, por isso que vai dizer para ele, hoje a salvação entrou nesta casa. Meus irmãos, nós precisamos fazer 2 coisas. Qual é o obstáculo que está te impedindo de encontrar Jesus? Qual é o obstáculo que está impedindo Jesus de entrar dentro da tua casa, dentro do teu coração? É a sua cegueira espiritual? É a sua estatura? É o seu orgulho? A sua vaidade? É o seu dinheiro? A sua riqueza? A sua vida profana? Então você tem que tirar esses obstáculos. Porque Zaqueu subiu na árvore. Ele venceu o obstáculo. Ele viu Jesus. Mas se ele não obedecesse Jesus, ele ficava em cima da árvore. Que é o que muitos de nós às vezes faz. A gente rompe a barreira, vence o obstáculo, mas depois não leva Jesus para casa. Fica lá em cima da árvore, vendo a multidão passar. Então, vamos colocar, Zaqueu abandonou a vida velha. Ele perdeu seu dinheiro? Não, ganhou muito mais que dinheiro. Ele perdeu os amigos? Não, amigos a gente não perde. Só se for pseudo-amigos, amigos falsos. Esses nos abandonam. Mas na hora da dor, é a hora que a gente conhece os amigos. Porque é aqueles que permanecem conosco. Na hora do churrasco, na hora da festa, na hora do futebol, do aniversário, todos são amigos. Mas na hora da doença, na hora do desemprego, na hora da morte, só os amigos aparecem. Lembrem-se disso. Então Zaqueu, ele estava ali
irradiante. Mas Jesus foi criticado. Sempre tem aquelas pessoas que ficam, né? Ah lá, vou ver que casa que ele vai entrar. Ah, entrou na casa de um pecador, tá vendo? Fala que é Deus. Mas Jesus já disse, eu vim para estes. Não vim para aqueles que se julgam santos, puros. Então, nesse evangelho, nós precisamos entender a dinâmica de Jesus. Ele vai atrás do pequeno, atrás daquele que é desprezado, atrás daquele que é discriminado. Jesus vai entrar na casa dele. Porque Jesus vai nos ensinar que quem olha com um olhar de condenação se condena. Quem condena o outro, condena a si mesmo. Quem salva o outro, também se salva. Que nós possamos, assim como Zaqueu, procurar Deus todos os instantes da nossa vida. Se preciso for, subir nas árvores. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos fáceis. Nunca desanimemos de o procurar. Lembremos-nos, nós podemos até sentir que Deus parece que não está conosco, mas Ele nunca nos abandona. Somos nós que às vezes nos afastamos de Deus e não percebemos que ao afastar de Deus, a nossa fé vai esfriando. Ela vai esfriando. Amém?